Olá, vamos iniciar com o seguinte problema. Ulisses e Fernanda desejam ter 2 filhos. Os futuros pais questionam qual é a probabilidade de os 2 filhos nascerem com sexos diferentes. Aqui nessa questão, vamos considerar que não nascerão gêmeos, ou seja, serão 2 crianças que nascerão em sequência. Primeiro uma, depois outra, em períodos distintos. Então, o problema é descobrir a probabilidade de essas 2 crianças, nascendo em períodos distintos, terem também sexos distintos. Para responder a questão, vamos construir o que é chamado árvore de possibilidades ou árvore de probabilidades. Os primeiros 2 galhos dessa árvore correspondem ao primeiro nascimento, as 2 possibilidades para o primeiro nascimento. Então aqui vamos registrar primeiro nascimento e as possibilidades são: pode nascer um menino, cujo sexo será representado por M, de masculino. Pode nascer uma menina, cujo sexo será representado por F, de feminino. E a partir do primeiro nascimento, nós vamos ter o segundo nascimento. Neste segundo nascimento, esse padrão vai se repetir. Poderá nascer um menino, M, ou uma menina, F. E, novamente, se nascer menina, o segundo pode ser um menino ou uma menina. Bom, então essas possibilidades podem ser escritas como MM, MF, FM, por fim FF. Como não há razão para acreditar que uma dessas possibilidades seja mais frequente do que alguma outra, então a conclusão a que chegamos é que, em sendo 4 o número total de possibilidades, individualmente cada possibilidade vai ter probabilidade 1/4. Ou, se preferir, 25%. Então, lembremos que 25% significa 25 dividido por 100, que resulta em 1/4. E somando todos esses números, obtemos 1, que é igual a 100%. 100 dividido por 100 é igual a 1. Bom, se analisarmos as etapas do processo, o primeiro nascimento tem 2 possibilidades, M ou F. Então, o primeiro nascimento tem probabilidade 50%, ou seja, 1/2 para M, 50% ou 1/2 para F. E assim nos outros casos. Se o primeiro nascimento foi de uma criança do sexo masculino, as possibilidades para o segundo nascimento são de M ou F, com probabilidade 1/2 em cada caso. Observe o seguinte: este número 1/4 que a gente obtém aqui, ele é obtido fazendo o produto 1/2 com 1/2, que são as probabilidades em cada estágio. Bom, antes de responder agora a pergunta, vamos conceituar alguns objetos matemáticos que estão relacionados com o problema. Então, o primeiro é o seguinte, é o conceito de espaço amostral. Bom, ao realizar um experimento aleatório,
que nada mais é do que um experimento em que as possibilidades em geral podem variar. Então, não há uma maneira de você, em geral, determinar qual é o acontecimento, a ocorrência futura. Então, a gente parte do cálculo de probabilidades para ter uma ideia do que pode acontecer, mas sem ter certeza, em geral. Então, esse objeto vamos representar por ômega, e vai ser o conjunto de todos os resultados possíveis. Neste caso, no caso do exemplo em questão, a gente tem que o ômega é igual a MM, MF, FM, FF. Ok? Bom, então esse é o conjunto associado à experiência aleatória que a gente está avaliando, que a gente chama de espaço amostral. Espaço de todas as possibilidades que podem vir como resultado da experiência aleatória. O próximo conceito é o conceito de evento. O evento é simplesmente um subconjunto do espaço amostral para o qual a gente quer calcular a sua probabilidade. Ou seja, a gente quer calcular, dado um subconjunto A contido no espaço amostral ômega, a gente quer calcular a probabilidade de um resultado da experiência aleatória pertencer a esse conjunto A. Então, isso nos leva ao cálculo da probabilidade. Probabilidade. Então, se a gente tem um conjunto A, um evento A, a gente quer calcular a probabilidade de A, que significa a probabilidade de um resultado da experiência estar em A, pertencer ao conjunto A. Então, isso é o que quer dizer P de A, probabilidade de A. Voltando agora ao nosso problema. Então, qual é o evento cuja probabilidade a gente quer determinar? Bom, a gente já escreveu aqui qual é o espaço amostral. O evento corresponde a dois filhos nascerem com sexos diferentes. Isso que a gente marcou em amarelo aqui. Se a gente for para a árvore de possibilidades aqui, a gente tem dois ramos em que os sexos são distintos, MF e FM, de modo que o conjunto A é igual ao conjunto formado pelos elementos MF e FM. Portanto, a probabilidade desse conjunto A vai ser simplesmente a probabilidade do MF mais a probabilidade do FM, que vai ser, bom, MF tem probabilidade 1/4, FM tem a mesma probabilidade 1/4. Então, P de A é 1/4 mais 1/4, fazendo as contas. Isso é 2/4, simplificando é 1/2, ou, se preferir, 50%. Então, essa é a resposta do problema. Probabilidade 1/2. Então, existe 50% de chance
de que os dois filhos, supondo, como a gente fez de início, né? Supondo que não sejam gêmeos, venham de gestações diferentes, então a probabilidade é de 50% de nascerem com sexos diferentes também. Bom, então vamos ficar por aqui. Até a próxima.